Oi, gente, tudo bom com vocês? Ah, maravilha, tudo bem? Ah, então tá bom. Se tá bom, tá bom, tá bom então. Tá bom então, né? Então beleza. Bom, gente, vamos lá. O tema de hoje, a aulinha de hoje é Revolução Francesa. É isso aí, a maior revolução baseada no iluminismo que aconteceu, né? Foi para muita gente, para muitos historiadores, a Revolução Francesa foi o que deu origem ao mundo moderno, ao mundo contemporâneo, né? Tudo que é a base da sociedade ocidental moderna veio da Revolução Francesa. Se foi ou não, a gente vai discutindo no meio do caminho, beleza? Essa aula vai ser dividida em duas partes, beleza? Então nós vamos dividir a Revolução Francesa. Presta atenção para não se perder, que a Revolução Francesa foi incrível, foi maluca, foi violentíssima, foi uma tragédia horrorosa que por muito tempo foi pintado como algo glorioso, como toda revolução, né? Mas ela é um pouco complicada também para entender todo esse caldo, né? Não teve um motivo, não são um ou dois motivos, foi toda uma situação, né, que envolveu muita coisa. Mas vamos lá, vamos começar essa historinha, tá bom? Bom, nossa historinha começa lá por volta de 1770, lá na França, obviamente, num casamento de uma linda princesa. Uma linda princesa, Maria Antonieta. Maria Antonieta era austríaca, né? Tinha 16 anos, quando o casamento dela foi marcado. A família Habsburgo, né? Ela realmente era uma moça bonita. A família Habsburgo da Áustria sempre foi uma família que formou princesas incríveis. Um bom exemplo disso é a nossa princesa, né? A princesa Leopoldina, uma mulher incrível, primeira esposa de Dom Pedro I, que tinha uma visão de futuro, uma visão de país, uma visão de política assim que o Dom Pedro não tinha. Uma mulher que é pouco conhecida na história do Brasil e um dia eu trago um vídeo aqui sobre ela. Mas enfim, e a princesa Maria Antonieta também era uma dessas lindas princesas da família Habsburgo, muito educada, né, com um refinamento típico de uma família real importante como a dos Habsburgos. E ela tinha marcado o casamento com um príncipe, né? Um príncipe francês, um lindo príncipe, como esse aqui. Não é esse não, é outro. Esse aí não é tão bonito quanto esse. É esse aqui, ó. Não é esse não. É esse, ah? Uau! Moleque. Esse gatão aí, ó. Luís Capeto de Bourbon. É isso aí, Luís Capeto. Neto de Luís XV e herdeiro do trono francês. Que iria ser chamado de Luís XVI. Luiz era um rapazinho estranho, sabe? Ele tinha na época, também 17, ia fazer 17 anos, era jovem, mas um pouco, era tímido, indeciso, um tanto quanto medroso. Olha, não era um cara que você escolheria de assim, o primeiro que você escolheria para ser rei não seria Luís XVI, não seria Luís Capeto. Mas enfim, ele era o herdeiro do trono da França. E Maria Antonieta se casaria com ele. Eles nunca tinham se visto. Estamos falando de um casamento político. Era uma aliança entre a família real dos Bourbons da França com a família real dos Habsburgo. E quando Maria Antonieta foi levada para a França, foi uma situação bem complicada, né? Logo na fronteira, toda aquela pompa de receber uma princesa estrangeira na família real francesa, que era cheia de frescura, cheia de costumes antiquados. Né? A França era uma monarquia absolutista e extremamente enraizada, muito católica. Então a própria Maria Antonieta estranhou muito dos costumes, né? E principalmente quando chegaram em Versalhes, então nem se fala, né? O grandioso Palácio de Versalhes, que era cheio de rituais, cheio de costumes. Tinha costume para se vestir, rituais para se deitar, para se levantar. Cheio de rituais estranhos que tinha que seguir todos os dias. Era bem chato o negócio, era bem perturbador. Bom, mas o casamento aconteceu, né? O casamento foi glamuroso, gastaram muito dinheiro, né? Foi fantástico, foi belíssimo, durou dia. A câmera caiu.
Mas enfim, durou dias a festa, foi fantástica. A noite de núpcias, velho. O que aconteceu na noite de núpcias? Foi bizarro, mano. Foi bizarro porque aquela coisa estranha. Os dois muito tímidos, né? Os dois muito intimidados na cama. Na cama real, né? E toda a corte em volta, né? Os mais importantes da família real em volta, junto com o Luís XV, né? Acompanhado pela sua amante, a Madame du Barry, né? Que era uma prostituta que ele conheceu em Paris. E todos em volta com um padre abençoando na cama, sabe? Os dois, sabe, muito tímidos. E o padre, o Luís XV, né? Bom trabalho, né? Mano, o que aconteceu nessa noite, hein, mano? Rapaz, a noite foi nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada aconteceu, entendeu? Por quê? Olha, foi esquisito. A Maria Antonieta até tentou muita coisa, né? Só que Luiz não dava muita abertura. Ele não dava. Ele não dava. Ele não era próximo dela. A princípio pensou que somente era só porque eles não se conheciam direito. Só que, meu, ele simplesmente não dava nenhuma chance para ela chegar perto. Ele passava a maior parte dos seus dias no seu outro quarto, né? Eles raramente dormiam juntos. Ele saía durante semanas para caçar. Até ele tinha um hobby de ser chaveiro, né? Ele era na época fazer chaves e fechaduras era uma arte. E ele tinha esse hobby de fazer, né? E brincavam, né? A corte em Versalhes brincava, né? O chaveiro que não conseguia encontrar o buraco da fechadura. Brinca, velho. Era isso, entendeu? Então era bem. Era muito estranho. E começou a ter fofocas, né? E a culpa caía em cima de Maria Antonieta. Ela que era fria, austríaca fria, chata, que não agradava o marido. E na verdade não, ela tentava de tudo, sabe? E caramba, era muita responsabilidade em cima de uma menina de 16 anos. Ela era uma patricinha, sabe? Ela não entendia a responsabilidade que ela estava carregando. Um fim de um casamento entre Áustria e França geraria guerra. E ela não entendia isso ainda, ela era muito jovem. E ele também. Mas ele não tinha nenhum interesse nela e ninguém entendia por quê. A própria. A mãe dela, a mãe da Maria Antonieta, né? A Maria Teresa, né, a Imperatriz Maria Teresa da Áustria, mandava cartas para ela explicando o que ela poderia fazer, sabe? Faz isso, faz aquilo, sabe? Ensinando uns caminhos. Ela tentava em nada. Mandou cartas para ele falando, cara, o que está acontecendo? Se uma mulher bonita como minha filha não te faz funcionar, o que está acontecendo, mano? E ninguém sabia, ele não explicava, sabe? Ela tentava aproximar, ele se esquivava, falava que estava cansado, não dava muito papo. Foi muito estranho. E os boatos começaram, sabe? E eu não tô falando assim de alguns meses eles distantes. O casamento não foi consumado por 7 anos. 7 anos, nada aconteceu com os dois. Nada. Isso era muito perigoso. O casamento não era válido enquanto os dois não tivessem tido a sua primeira relação. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com a Revolução Francesa? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque o povo francês já achou estranho ele se casar com uma rainha estrangeira. Uma rainha não, perdão, uma princesa. Ela seria rainha ainda. Uma princesa estrangeira. E a primeira obrigação de uma princesa, de uma rainha, era gerar filhos, era gerar herdeiros. E ela não estava conseguindo fazer isso. O povo não sabia de nada que acontecia dentro de Versalhes, tá, gente? O Palácio de Versalhes era uma ilha da fantasia, nada rolava, não se explicava nada, entendeu? E começou esses boatos sobre Maria Antonieta, sobre a sua vida promíscua, né? Que ela tinha muitos amantes, circulava sátiras pornográficas sobre Maria Antonieta e suas festas em Versalhes, circulava essas coisas, sabe? E, cara, como o cara não dava muita atenção pra ela, ela falou, meu, vou curtir a vida. Ela ia em óperas, fazia festas, né?
era viciada em doces. Opa! Isso ainda não, só um pouquinho, já falo sobre isso. Era viciada em doces, trazia bolos e tortas, e, sabe, de todos os lugares do mundo, jogatina. Ela tinha uma casa de campo que ela se refugiava, ficava lá nessa casa de campo durante semanas. Dizem que ela teve um caso amoroso com um capitão do exército francês, mas nada é confirmado. O cara não dava atenção pra ela. Então ela foi gastava com roupas, sapatos, era uma patricinha, entendeu? Isso ficou ainda pior pro lado dela, na verdade, porque é aquela coisa, nem a obrigação dela ela faz, e ainda gastando dinheiro da França com tudo isso, e nem um filho ela consegue ter. A coisa fica pior quando a cunhada dela acaba tendo um filho. É a irmã de Luís XVI, se casa antes dela e tem um filho antes dela. Ela se sentiu humilhada. E Luís não dava atenção. Era muito esquisito. E foi assim por 7 anos. Essas boatos, essa crise toda entre os dois. Até que o irmão de Maria Antonieta falou, mano, vou lá ver o que tá acontecendo. Ele era herdeiro do trono da Áustria, foi até a França para conversar com o cunhado, né? Para conversar com o Luís. Falando, e aí, cara? O que tá acontecendo? Vamos conversar entre a gente. Vamos entender o que tá acontecendo. E os dois levaram um papo em particular e descobriu o que é. Era um segredo que pouquíssimas pessoas em todo o reino sabiam. E ele contou esse segredo pro cunhado. Luís XVI, Luís Capeto, ele tinha um probleminha chamado fimose. Fimose, isso mesmo. Quando a pelezinha da glande da região do pênis é totalmente coberta. Então, quando ele tinha uma ereção, chegava a rasgar, sangrava. Ele tinha muita dor. Então, assim, ele, na verdade, não é que ele não gostava de Maria Antonieta, ele era desesperado por Maria Antonieta, só que ele não conseguia chegar nem perto dela. Ele desmaiava de dor, muita dor. Na época dava para fazer uma cirurgia simples, só que não tinha anestesia, tinha que aguentar na base da macheza, da coragem mesmo, sabe? Rapaz do céu. Era tenso, hein? Tenso fazer um negócio desse. Mas bom, ele convenceu o Luís a fazer sua cirurgia. Algumas semanas depois de recuperação, voilá! Aconteceu. A cirurgia deu certo e finalmente os dois tiveram relações e ela engravidou da sua primeira filha, Maria Teresa, em homenagem à sua mãe. Porém, a reputação de Maria Antonieta já estava muito abalada. Ela acabou sendo... Ela gastava demais com joias, com festas, tanto que ela era chamada de Madame Déficit, Madame Dívida, de tanto que ela gastava dinheiro. E a população via nela um problema, via nela um... Ela acabou virando tudo aquilo que a população mais odiava na família real, mais odiava na nobreza. A população francesa via nela tudo que era de ruim, entendeu? Então a reputação dela já estava muito abalada. Logo depois o rei Luís XV falece, acaba morrendo, e Luís XVI e Maria Antonieta acabam sendo coroados reis e rainhas. Ele ficou com muito medo. Na Basílica de Notre Dame, quando eles foram coroados, dava para ouvir eles murmurando, falando, proteja-nos, Senhor, pois reinamos jovens demais. Ele tinha muito medo, e ele realmente não foi um bom rei. Ele não tinha as qualidades de um bom rei. E ela também não tinha qualidades de uma boa rainha, Ela só pensava em festança, era uma, como eu disse, uma menininha, uma patricinha, e foi assim por um bom tempo. Para piorar, a França era um reino problemático. Tinha muitos problemas. Somado todas essas questões da família real, todos esses escândalos da família real. O primeiro grande problema, era o segundo país mais populoso da Europa, em torno aí de 35 milhões de habitantes. Para a época era muito, era bastante.
o maior deles era a Rússia, né, era o mais populoso. 25, 30, 35 milhões de habitantes. A gente não tem números exatos, na época não tinha o IBGE para fazer contabilidade, então é por aí. A maioria vivia em extrema miséria, era uma sociedade estratificada, ou seja, eram níveis sociais, eram classes sociais que não tinha transição entre uma e outra. Você nascia camponês, morria camponês. Então era uma sociedade estratificada, divididas em 3 classes, em 3 níveis. A primeira chamada de estados, tá? Podia ser classes sociais ou níveis sociais, que eram chamados de estados, tá bom? O primeiro estado, né, na ponta ali da pirâmide, era o clero, a igreja, o alto clero, né, o papa, os bispos, os cardeais, eles eram o alto clero. E estavam na ponta da pirâmide social da França. Não pagavam impostos, cobravam impostos, na verdade. O dízimo era um imposto obrigatório, 10% da sua renda era obrigatório para todos. Tinham terras doadas pelo Estado, né, pelo governo. Tinham uma vida de luxo tremendo. Era em torno aí de 170 mil pessoas que faziam parte do clero em toda a população. Então era uma camada muito pequena. Logo em seguida, a nobreza, a qual fazia parte Maria Antonieta, né? A nobreza também era uma parcela pequena, não passava muito de 350 mil pessoas que fazia parte da nobreza. A família real, muitos viviam no Palácio de Versalhes, junto com o rei, né, toda aquela pompa, aqueles rituais estranhos, e quase não pagavam impostos, tinham as melhores terras, viviam dos impostos da população. Então eram literalmente parasitas na França. E o terceiro estado, que é o povo. Quando a gente fala povo francês, podemos dividir algumas categorias esse terceiro estado, o povo, que era a maioria esmagadora, mais de 25 milhões de pessoas. Estamos falando de camponeses, agricultores que viviam do campo, artesãos, trabalhadores manuais no geral, e também a burguesia. A burguesia francesa é diferente da burguesia inglesa. A burguesia inglesa, que era uma burguesia muito rica e poderosa, controlando até mesmo a política inglesa, principalmente depois da Revolução Gloriosa. O terceiro estado não. O terceiro estado francês, a burguesia era empobrecida pra caramba. Tinha burgueses ricos, claro que tinha, mas era uma minoria. E mesmo assim não tinham os mesmos direitos, não eram tratados da mesma maneira que o segundo e o primeiro estado. Eles ainda eram tratados de maneira bem inferior. Beleza? E dá pra piorar? Dá. Sempre dá pra piorar mais. Era uma agricultura muito antiquada, né? A França era um país agrícola, não tinha indústria, não tinha um comércio forte, era um reino agrícola, semi-feudal, uma agricultura que usava ferramentas medievais ainda, não conseguia utilizar os recursos da terra adequadamente, eles não tinham ferramentas para usar as terras mais profundas, né? Então era uma agricultura muito deficiente. Então faltava trigo, que por sua vez faltava o alimento básico da população francesa, o pão, que era a medida da existência do povo francês, era o pão. Cada pessoa consumia em média em torno de 2 quilos de pão por dia na França. Era o alimento básico, como hoje no Brasil é o arroz com feijão. Invernos extremamente rigorosos. Na época estava acontecendo uma mini era do gelo na França, não só na França, em outros lugares também, com temperaturas 5 graus a menos do que hoje. Então eram invernos muito rigorosos que estavam matando totalmente as plantações, principalmente de trigo. E para piorar, a guerra nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos causou ainda mais problemas para a França. Luís XVI mandou tropas, armamentos e navios para os Estados Unidos, e isso se tornou muito caro. Ele aumentou ainda mais os impostos para garantir essa ajuda para os norte-americanos. Para quê? Por conta de vingançazinha, que o seu avô havia sido derrotado na Guerra dos 7 Anos. Você tem uma ideia, o dinheiro gasto na Guerra dos Estados Unidos pelos franceses alimentaria o povo francês por um ano.
foi assim desastroso, desastroso. Luís XVI ele era muito incompetente como rei, muito, muito mesmo. Isso estava matando a população francesa de fome. A França estava se tornando uma panela de pressão e o combustível dessa panela era o iluminismo. O iluminismo estava tomando conta, principalmente de Paris. Paris pulsava de conhecimento e isso tudo ia explodir uma hora, a qualquer momento. Principalmente a burguesia, porque sabia ler, a burguesia tinha acesso à literatura, mas também a nobreza tinha acesso à literatura, né? Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, René Descartes, Adam Smith, todos esses grandes pensadores iluministas estavam circulando, principalmente por Paris, e começa a circular as informações, a ideia de liberdade, de igualdade, e a própria Guerra dos Estados Unidos mostrou que o povo poderia se unir para derrubar um poder muito maior. Se deu certo nos Estados Unidos, por que não poderia dar certo aqui? E quem ajuda a pressionar ainda mais essa situação na França, bom, são dois carinhas que vão mudar bastante os rumos da história francesa e também os rumos da história da humanidade. Realmente a França era uma panela de pressão pronta para explodir. E quem colocou muita lenha nessa fogueira foi o jovem Maximilien Robespierre. Robespierre era um jovem advogado com ideias iluministas, trabalhava para a população mais pobre, um político nato, um político absurdo, tinha um discurso muito poderoso, era chamado pela população de o incorruptível, aquele que não podia ser comprado, sabe? Onde nenhuma frase, nem um fio de cabelo ficava fora do lugar. Teve até uma história muito interessante que que aconteceu em Paris, logo depois que Luís XVI e Maria Antonieta foram coroados, eles foram fazer uma visita à Universidade de Paris. E logo na entrada, eles foram homenageados por um jovem fazendo um discurso em latim, ali ajoelhado. Luís nem reparou no moleque. E quem estava lá? É isso aí, Maximilien Robespierre. Foi um daqueles encontros muito estranhos, sabe? Bem, historicamente falando, peculiar. Porque é muito louco pensar que Robespierre estava homenageando o homem que um dia ele iria matar. Mas vamos lá. Robespierre fazia seus discursos em várias cidades contra a gastança da população, da nobreza, contra as injustiças, defendia que a França deveria ser um país modernizado pelas leis, deveria ser um país em que as leis estariam acima de tudo, inclusive acima da igreja e do rei. Um discurso dele estremecia uma cidade inteira. Ele era um político muito poderoso, sabe? E muito popular. Junto dele, tinha também um rapaz bem perigoso, Jean-Paul Marat. Marat já havia trabalhado para a família real como administrador de finanças, foi acusado de desviar verbas da família real, de roubar a família real. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. E acaba fugindo para Paris. Sabe, Marat é um típico exemplo do que pode acontecer no meio dessas revoluções. Às vezes, durante essas revoluções, dessas revoltas populares, acaba dando espaço pra gente mau caráter, pra gente canalha, pra gente tranqueira. Marat era um deles. Marat era um homem muito perigoso. Ele ficou foragido nos esgotos de Paris durante alguns anos, se escondendo. E nos esgotos ele acabou contraindo uma grave doença de pele. Isso fez com que ele ficasse a maior parte dos seus dias preso numa banheira de medicamentos. E nesse período ele acabou não só contraindo uma doença, mas também um ódio profundo pela família real. Era um homem amargurado, amargo. E foi durante esse período que ele começa a publicar um jornal popular, um jornal clandestino, chamado O Amigo do Povo.
O Amigo do Povo é o típico jornal populista, sensacionalista. Eu gosto muito de compará-lo a esses jornais da tarde, sabe? Cidade Alerta, esses jornais policiais, sabe? Que são extremamente sensacionalistas, populistas, falam daquilo que o povo quer ouvir, sem responsabilidade nenhuma. Aquelas carniças de jornalismo, né? E ele era exatamente isso. No jornal Amigo do Povo, ele destilava o seu veneno contra a família real. Muito das mentiras que foram ditas sobre a família real foi no jornal O Amigo do Povo, contra a Maria Antonieta, inclusive. E ele vai ser também um dos pivôs da Revolução Francesa. Mas vamos lá. A França estava prestes a... A França estava prestes a explodir, né? E Luís XVI sabia disso. Sabia que em algum momento uma revolta popular podia acontecer. Para tentar evitar isso, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso? Nas leis francesas dizia que quando a França tivesse um problema muito grave, os deputados, os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado poderiam ser convocados em uma reunião e para tentar encontrar solução para esse problema. Tá bom? Basicamente o rei jogava, ó, tô com esse problema, e aí, preciso de solução. Os Estados Gerais só aconteceu 2 vezes. A primeira vez lá em 1400 e lá vai pedrada, né? Eu coloco aqui, eu não lembro. Na época de Luís XIV, eu acho, sei lá. E a segunda vez foi agora em 1789, o ano da Revolução. O ano que tudo mudou. 1789 foi convocado os Estados Gerais. E já na reunião já estava esquisito, porque a maior parte dos deputados pertenciam ao primeiro e ao segundo estado. O terceiro estado era a minoria, por mais que eles representassem a maioria da população. Robespierre era um desses deputados, era o líder desses deputados. E ele fazia os seus discursos durante essas reuniões e deixava claro, não tem jeito, a França não vai sair desse buraco, dessa falta de grana, dessa miséria, enquanto o primeiro e o segundo estado não pagarem impostos. Não tem jeito, a conta não fecha. E temos que ter leis e todo mundo tem que respeitar essas leis. Esse país precisa mudar, essa nação precisa se modernizar. Então ele fazia esses discursos, mas é claro que não estava sendo levado a sério pelo primeiro e pelo segundo estado. Uma coisa interessante sobre os Estados Gerais, isso é muito interessante e importante. Nesse período, os deputados do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza, se sentavam à direita. E o terceiro estado se sentava à esquerda. Daí surgem as opiniões de direita e as opiniões das ideias de esquerda. Ideias mais elitistas, voltados mais para a elite, supostamente voltados para a elite, ideias de direita. E ideias populares, mais povão, supostamente mais populares, ideias de esquerda. Tá ligado? Foi assim que surge essa ideia de esquerda e direita. Claro que hoje em dia é uma coisa muito mais complicada, as coisas mudaram muito com relação a isso. Você tem uma ideia, o que nos Estados Gerais eram ideias de esquerda, as ideias iluministas, as ideias de legalidade, de liberalismo, eram ideias de esquerda do terceiro estado, hoje em dia são as ideias de direita. Então isso muda muito. Tanto que discutir essa coisa de esquerda e direita é a coisa mais boba e inútil que existe no mundo. Tá bom? Mas vamos lá, é só uma curiosidade, algo que é bom vocês saberem de onde surgiu essa ideia de esquerda e direita. Durante os Estados Gerais, Luís XVI decide chamar uma pessoa para ajudá-lo com essa questão de impostos, com essa questão das finanças, que era o grande problema da França. Para isso ele chama o seu posto Ipiranga, né? Ele contrata um novo ministro da economia, um ministro da fazenda, o senhor... Não é o Paulo Guedes, não. Esse cara aqui. Jacques Necker. Era um economista, né, muito popular na época, um grande defensor das reformas tributárias, né, da reforma nos impostos da França. E Luís XVI convoca o cara e fala, mano, tá aí o problema, jogou as contas no colo dele, jogou a papelada, mano, ajuda os Estados Gerais a encontrar uma solução.
para essa questão dos impostos. Não, beleza, vamos nessa, vou encontrar, vou fazer as contas. Levou para casa, ficou alguns meses com isso ali, tentando encontrar uma solução, e não teve jeito. Voltou pro rei e falou, olha, Robespierre tem razão. Não tem jeito. A conta não vai fechar nunca. A população não dá conta de pagar impostos dessa maneira, e o primeiro e o segundo estado tem que pagar impostos, sim. Tem que diminuir os impostos para o povo e aumentar os impostos para os mais ricos. Não tem... Senão a conta não vai fechar nunca. Não, isso não acabou bem. Não acabou nada bem. Olha só o que aconteceu. No dia 14 de julho de 1789, 14 de julho de 1789, poucas datas vale a pena lembrar. Essa é uma delas. Por que vai cair na prova, professor? Não é isso. É porque é importante mesmo. 14 de julho de 1789. Esse dia amanheceu com duas notícias importantes no jornal Amigo do Povo. E que deu problemão. A primeira notícia dizia o seguinte, que o ministro da Economia, o senhor Jacques Necker, que era uma esperança para o povo, havia sido demitido. O homem do povo havia sido demitido. A segunda notícia foi a gota d'água. Questionada sobre a fome do povo, a rainha Maria Antonieta teria dado uma resposta muito grosseira com relação à falta de pão. Segundo o jornal Amigo do Povo, ela disse o seguinte sobre a falta de pão na França. Se o povo não tem pão, que coma bolo. Véi do céu. Não. Não. Isso não. No, God! No, God, please, no! 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 Caçoando da miséria? Caçoando da miséria do povo? Mano, isso foi assim... Foi um tapa na cara. É como se um governador, um político qualquer, chegasse no Nordeste brasileiro, ali no sertão do Nordeste, na região da Caatinga, sabe? E falasse, se o povo não tem água, toma coca! Sabe? Caçoando da maneira mais vulgar e horrorosa possível. Essa mulher, que nem filho dava conta de gerar, que gasta o nosso dinheiro, que gasta os nossos impostos, essa estrangeira falando isso, caçoando da nossa miséria, da nossa fome, não chega. Meu, foi um caos. Paris tinha 1,5 milhão de pessoas e saíram quebrando tudo. Foi violência generalizada. Padarias foram invadidas, saqueadas. Padeiros que escondiam pão eram mortos, eram enforcados. Soldados mortos, espancados. As casas dos nobres eram invadidas, destruídas, saqueadas. Nobres mortos, mulheres nobres espancadas, estupradas no meio da rua. Estupros coletivos, crianças nobres mortas em fogueiras. Igrejas invadidas e destruídas, padres sendo espancados. Foi uma violência, uma psicopatia generalizada. Foi de uma... Olha, foi loucura. Foi uma doideira. E sabe o que é pior? Sabe o que é o pior disso tudo? É que era mentira. O mais louco disso tudo é que tudo isso era mentira. Era uma fake news. Maria Antonieta nunca disse essa frase. Gente, para pensar. Primeiro, Maria Antonieta nem reparava o suficiente na população para falar uma coisa dessa. Nem inteligente o suficiente para isso ela era. Segundo, como um jornal clandestino de um foragido como Marat conseguiria uma fala, uma entrevista, um comentário da rainha Maria Antonieta? Gente, não faz o menor sentido isso. Mas na época ninguém pensou nisso. O Amigo do Povo era inquestionável. Marat era muito poderoso. Você questiona William Bonner?
Você não questiona o William Bonner. Não é à toa que ele é um dos homens mais poderosos do Brasil. Ele tem essa influência. Mahat também. A diferença é que para bem ou para mal, por mais, você pode xingar o tanto que você quiser, jornais como o Jornal Nacional têm alguma responsabilidade. Agora, não estou falando que é inquestionável, mas tem alguma responsabilidade, precisa ter alguma credibilidade. Mas o Amigo do Povo não tinha isso. Mahat era um cara que simplesmente queria ver o circo pegar fogo. Ele não tinha um objetivo, ele não tinha um ideal de mudança. Ele só queria ver o inferno na Terra. Era um canalha, era um monstro. E conseguiu. E no meio desse caos, no meio dessa violência, alguém gritou: para a Bastilha! Ninguém sabe quem gritou isso. Mas alguém gritou: para a Bastilha! La Bastille, uma prisão no centro de Paris, que era uma fortaleza construída na época de Luís XIV. A anticâmara da morte. Pessoas eram presas ali sem julgamento. Era o símbolo do poder absolutista do rei. Tanto que muita gente dizia: todos os prisioneiros da Bastilha são inocentes. Senão não estariam lá. E é verdade. Eram aqueles que envergonhavam a família real. Que eram presos e torturas horríveis aconteciam ali dentro. Mas não era só uma prisão e um símbolo do poder do rei. Era um arsenal de armas, era um reservatório de armas. E a população foi pra lá, mano. Arrebentaram os portões, mataram os soldados. Foi aí que uma das bandeiras, um dos símbolos da Revolução Francesa surge. A cabeça espetada numa lança e as pessoas gritando "Viva la Révolution!". Matam o diretor da cadeia espancado. Libertam os 8 presos. Tinha só 8 presos ali. Libertam todos eles, pegam as armas e o caos continua. O caos continua. Até o fim da Revolução, a Bastilha foi derrubada tijolo por tijolo. A queda da Bastilha, no dia 14 de julho, a tomada da Bastilha, representa o início da Revolução Francesa e representa o início da queda do poder do rei. Tijolo por tijolo. Da queda da Bastilha em diante, a França não teria um dia de paz por 10 longos anos. E a psicopatia só se espalhou. E como isso continua? Na próxima aula, beleza? Na próxima aula, a segunda parte de Revolução Francesa e como essa loucura continuou e terminou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, fiquem em casa